Olá, tudo bem? Aqui é o Edward. Hoje a minha dica é estar preparado para situações de espera. Eu vou contar duas historinhas aqui. Eu lembro que quando eu era pequeno, o meu pai, a gente estava numa cidade aqui do litoral de São Paulo, que chama-se Peruíbe. Acho que muitos já devem conhecer. E a gente foi num circo. Era um circo, tinha um circo itinerante na cidade. Fomos lá no circo. Então meu pai levou eu e o meu irmão. E eu lembro que nesse dia tinha aqueles fotógrafos que ficavam, isso foi na década de 80, ou um pouco antes até, bem no inicinho da década de 80 ou um pouco antes. A gente não tinha câmera assim o tempo todo, né? Câmera era um negócio complicado, você tinha que comprar filme, tinha que comprar o flash para tirar, então tinha um fotógrafo profissional tirando fotos ali. E depois eles vendiam aquelas fotos que eles tiravam naqueles negocinho para você olhar por dentro, não sei se vocês já viram, que isso era muito comum antigamente, que você olhava assim e você via a fotinho lá dentro, tipo como se fosse um mini projetorzinho assim. E, bom, o cara tava ali tirando foto, tava tirando foto das pessoas e o cara se aproximou e tirou foto da gente. Meu pai acabou comprando aquela foto. E o legal que a gente achou daquela imagem, daquela fotografia, é que estava eu e meu irmão, né, sentado ao lado do meu pai, e meu pai estava no meio. Só que o meu pai estava cheio de papéis, e estava assim, bem compenetrado, assim, olhando para o papel. Ele não estava olhando para a câmera, ele estava olhando para o papel, estudando no meio do circo. Então meu pai sempre foi assim. Esse é um exemplo de produtividade que eu aprendi com meu pai. Ele sempre estava preparado para uma situação de espera. Ali naquele momento a gente estava esperando o espetáculo começar. Ele realmente não ficou fazendo isso durante o espetáculo, ele assistiu com a gente. Mas ali no momento de espera, que não tinha muito o que fazer, até o espetáculo começar, ele estava lá com seus papéis, anotando, corrigindo. Meu pai sempre foi professor universitário, então ele sempre teve muito trabalho pós-aula para resolver. E, claro, com isso ele tinha que ser produtivo. E a maneira dele ser produtivo era sempre ter ou um livro na mão ou alguns papéis. Então, fosse fila de banco, consultório médico, alguma coisa, lá estava meu pai com algum livro, produzindo algo, fazendo alguma coisa. Então, isso eu aprendi com ele. Tanto é que mais tarde eu lembro que teve uma vez que eu estava em Curitiba, eu moro hoje em Curitiba, e tinha que ir para o banco. E naquela época, hoje a gente faz quase tudo pela internet, mas ali naquela época quando eu cheguei aqui, que era foi em 97, a gente ainda a internet ainda estava ali meio que engatinhando, então muitas coisas tinha que ser no banco. E estava lá eu no banco. Quando eu entrei no banco eu vi aquela fila enorme assim, aquela espera que eu falei, não vai dar. E eu não tinha nada comigo, não tinha absolutamente nada, nem tinha celular ainda, porque nem haviam sido privatizadas as companhias telefônicas, não tinha nada disso. Então eu saí do banco naquele momento, entrei, olhei e falei, não vai dar, saí do banco. Fui numa banca de jornal, comprei uma revista, voltei lá e comecei a ler. Porque senão eu não aguentaria realmente ficar ali, provavelmente uma hora e pouco ali esperando, né, sem ter o que fazer, olhando assim, né, muito ruim. E a gente percebe que às vezes as pessoas, repare, você vai num banco, ainda hoje as pessoas estão lá na fila sem ter muito o que fazer. Hoje ainda nós temos outras ferramentas, então é isso que a gente tem que tirar proveito. Tem o celular, tem tablets. Claro, dentro do banco não dá para fazer ligação, mas você pode ficar ali olhando o seu celular, vendo os seus e-mails, levar um livro para ler. Então toda situação de espera, esteja preparado para fazer desse tempo um tempo produtivo. Hoje a gente também tem, por exemplo, a gente pode escutar muito audiolivros, né? São audiobooks. Eu gosto muito de escutar audiobooks, a maioria que existe é em inglês, mas é muito bom. Você está ali com fone de ouvido ou mesmo no carro, né? Às vezes eu estou numa viagem, eu sei que eu tenho uma viagem longa, eu vou viajar sozinho de carro, 2, 3 horas de carro, eu ponho um audiobook e sigo a viagem ouvindo e aprendendo enquanto eu estou fazendo isso. Às vezes eu estou ali lavando louça eu gosto muito de ouvir os podcasts. Podcasts são programas, né, que shows que as pessoas fazem, né,
Como esse conteúdo que eu estou fazendo em vídeo, existe conteúdo em áudio, que, por exemplo, no iPhone você tem os podcasts lá e outras plataformas também. Então tudo isso é muito interessante, aproveitar para ocupar o tempo que poderia ser desperdiçado. Então essa é uma dica que eu dou. Sempre tenha um livro ou alguma coisa no seu celular, algum livro que você baixou. Você pode aproveitar esse tempo para fazer tarefas e ganhar com isso em produtividade nas coisas que você tem no dia a dia, porque o dia a dia já é muito corrido. Então aproveite esses momentos e se programe, esteja sempre preparado para, em caso de ter que esperar um consultório, alguma coisa, ter alguma coisa para você ler e fazer desse tempo um tempo produtivo, não desperdiçar esse tempo. Você vai ver que depois disso você vai se... Eu tive situações no banco que eu levava um livro que quando eu chamava a minha vez, eu ficava até aborrecido, porque eu falei, puxa vida, estou aqui lendo, estava tão entretido. Mas esse é o outro lado da moeda, quando você faz um tempo de espera, um tempo útil. Então é isso aí, essa é a minha dica de hoje. Procura sempre estar preparado por um momento de espera. Se gostou da dica, clica ali no joinha. Se não gostou, pode pôr lá o dedão para baixo. Para mim é importante receber esse feedback. E assine aqui o canal. Acho que é desse lado que está o botão, porque o YouTube fica mudando, né? Às vezes o botão está para lá, para cá, mas eu acho que está aqui embaixo assim. Pode assinar o canal. Eu vou ficar muito feliz se você fizer parte aí dos assinantes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.